Olá, seja novamente bem-vindo. Nessa aula nós vamos continuar e agora vamos falar então de elementos HTML. Vou só alterar aqui para elementos. Isso é a aula 5, 6 nesse caso. Ok, nós já falamos um pouco de elementos em HTML no início. Vamos então continuar abrangendo um pouco mais do que então elemento em HTML. Bem, em HTML dissemos que ele é formado por um conjunto de elementos que vão ser, esses elementos vão sempre ser elementos que são iniciados com a tag de abertura e tag de fechamento com conteúdo dentro. Então, o que vai representar um elemento é toda a estrutura que essa tag vai ter. Eu vou só abrir aqui o Paint para nós fazermos aqui uma ilustração. Para elemento, então, nós temos essa configuração por completo. Vou só abrir aqui sinal de menor, e vou fechar. Vou fechar aqui, dar um espaço, vou abrir também outro sinal de menor aqui, exemplificando a abertura e fechamento das tags. E vou fechar aqui. Agora vou adicionar um texto, que seria basicamente a tag, tag name, o nome da tag. E aqui então também teríamos a tag name. Aqui no centro temos então o conteúdo. Ok. Então, essa é a estrutura do que seria um elemento HTML. Então, todo esse elemento, ou toda essa expressão vai representar um elemento HTML. Desde a tag de abertura, desculpem aí ouvirem o barulho do cão, não sei se vocês ouviram, mas talvez tenham ouvido. Se ouviram, vão me desculpar. Bem, toda essa expressão então vai representar um elemento HTML. Desde a tag de abertura, o seu conteúdo e a sua tag de fechamento. Bem, para os elementos HTML, nós vamos voltar aqui na nossa página. Nós dissemos que os elementos HTML, eles podem ser também aninhados, ou seja, todo elemento HTML, na verdade um documento HTML ele já parte por um alinhamento de elemento. Nós temos aqui a tag principal, que seria o root do nosso código, da nossa aplicação, e nós temos a tag HTML a envolver todas as outras tags. Então, o alinhamento vai compreender isso, uma tag dentro de outra tag, ou seja, vamos colocar as tags uma dentro da outra, hierarquicamente falando, Isso tudo obedecendo a uma lógica, ou seja, há tags que podem ser alinhadas e há tags que não podem ser alinhadas por erros de sintaxe. Então, uma tag head nunca vai alinhar dentro dela, nesse caso, a tag HTML, isso já é erro de sintaxe. Então, estamos a falar que o alinhamento ele deve obedecer a regra, a sintaxe do HTML, mas ainda assim, como dissemos, nós podemos alinhar e criar elementos ou páginas com esse alinhamento de elementos. Isso pode ser mais complexo, desde o mais simples até o mais complexo. Então, nós aqui um alinhamento, temos a tag head a envolver tudo, depois temos a tag head que também dentro dela tem a tag title, temos a tag body que dentro dela vamos ter N estruturas, N alinhamento de tag. É isso então que nos referimos quando dizemos sobre alinhamento dos elementos, ou alinhamento das tags. Agora, um ponto muito importante também de frisarmos é sempre termos atenção quando estivermos a escrever as nossas tags ou nossos elementos. Nunca esquecemos então de colocarmos a tag de fechamento. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, meu título. Bem, às vezes conforme vamos programando, pode acontecer momentos que nos distraímos e erramos na escritura do nosso código. É importante termos atenção sempre em abrir os elementos e fechar.
Então, a princípio o HTML ele não dá erro quando nós esquecemos de fechar alguma tag, né? Eu vou salvar aqui para nós verificarmos. Eu vou verificar aqui para nós verificarmos o resultado. Conforme vemos, ainda se mantém, né, o nosso título completo, mesmo sem a tag de fechamento. Ou seja, o HTML tem essa, vamos dizer, essa desvantagem de quando nós estivermos a escrever nossos códigos, ele não vai nos indicar se está errado ou não, mesmo assim ele consegue renderizar. Mas é importante nós termos a noção que pode não dar erro, como também pode dar algum tipo de erro. Então devemos estar sempre atento a fechar esses elementos para garantirmos que o nosso código esteja em conformidade. Bem, de elementos também nós temos o que nós conhecemos como elementos vazios. Não necessariamente todos os elementos têm uma tag de fechamento. Outros elementos têm simplesmente uma tag e são fechadas com uma barra no final. Por exemplo, a tag BR, que significa Broken Row, ou seja, a quebra de linha, nós não precisamos ter uma tag de fechamento, basta colocarmos a barra invertida no final, ela já vai indicar então o fechamento da tag. Isso para os elementos vazios em HTML. Bem, outro aspecto importante a termos em conta seria então os elementos, ou seja, seria dizer mais uma particularidade do HTML, que seria a não diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, o HTML não é case sensitive, ou seja, ele não vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Nós podemos criar uma tag. Vou criar a tag div com letras maiúsculas, como também podemos criar com letras minúsculas. Aqui no final o resultado será o mesmo. Vou escrever aqui, esta é a minha div, não é? Vou escrever aqui div com letras grandes ou maiúsculas. Grandes. Ok. Vou salvar e vamos ver então o... não está a renderizar aqui. O que aconteceu? Acho que não está a renderizar aqui. Só um instante. Ok, temos então aqui o título, né? E temos aqui a div com as duas divs renderizadas, tanto a escrita em letras maiúsculas como em minúsculas, as duas representam. Ou seja, o HTML não faz essa diferenciação. Então, tanto podemos escrever com letras maiúsculas como com letras maiúsculas, mas no sentido de termos nosso código organizado e digamos bonitinho, então vamos sempre escolher uma das formas, e o melhor é sempre escrever com letras minúsculas para questões mais visuais, né? Isso são questões visuais. Bem, de elementos, isso é tudo que tínhamos para ver, né? Só fazendo uma recapitulação, os elementos vão compreender toda a estrutura ou toda a expressão que nós escrevemos no nosso código. Então essa expressão por completa do H1 com seu conteúdo e a sua tag de fechamento é um elemento HTML. Os elementos HTML eles podem ser aninhados uns dentro dos outros para criarmos então as nossas estruturas complexas de layout, né? Vai permitir, tendo sempre em conta, claro, a questão de hierarquia. Ou seja, nem todo elemento deve ser envolvido sobre outros elementos, como demos aqui o exemplo da tag head, que não pode envolver a tag title, nem a tag title podendo envolver a tag head. Isso vai também, conforme vamos escrever o nosso código, vamos compreender outras tags que não podem envolver outras tags. Por exemplo, a tag H1, né, não vai envolver a tag div. Tecnicamente falando, ela não é correto, então tem essa particularidade do HTML. E devido a isso também dizer que devemos ficar atentos ao escrever nossos códigos, porque o HTML não vai nos indicar erro quando isso acontecer. Quando faltar uma tag de fechamento, ele não vai nos indicar erro algum.
E por último, dizer então sobre a questão do case sensitivo, ou seja, o HTML não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Podemos tanto criar nossa tag com letras maiúsculas como com letra minúscula. Bem, agora está a passar aqui um avião, e se tiver aqui algum ruído no som, né, vão nos desculpar. Mas, de modo geral, é isso que nós temos para ver sobre elementos. Obrigado por estarem conosco. Vou pedir que deixem vossos comentários, deixem a vossa sugestão e deixem o vosso like também na página. E se não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Obrigado, até a próxima aula.